Fala galera, hoje a IBD é comigo para jovens e adolescentes. E eu trouxe um assunto aqui bem bacana. Hoje o tema é confiança em Deus. Espero que você esteja bem, espero que esteja aproveitando aí ficar em casa e que agora na IBD você foque aqui, que esse assunto é bem importante e eu creio que vai ajudar a transformar aí tua manhã ou a hora que você está vendo esse vídeo. Beleza? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos 73, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam, por pouco não escorreguei. O 3, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eu vou acabar por aqui, porque essa parte da confiança em Deus, eu acho que encaixa bem nesse final, assim. A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Então, tipo assim, eu adoro a Deus e não prospero tanto quanto. Ou não tenho o celular que tal pessoa que nem acredita em Deus, ou nem serve a Deus do jeito que eu sirvo, ela tem. Eu não tenho o carro que essa pessoa tem, eu não tenho o emprego que essa pessoa tem. Por isso esse tema, até onde vai a nossa confiança em Deus? Eu anotei algumas coisas aqui como tema. E será que existe um limite para a minha confiança em Deus? Essa é uma coisa que eu pensei muito essa semana. Será que existe um limite para a nossa confiança em Deus? Se não acontecer isso, eu largo mão da igreja. Se não acontecer isso, eu saio do ministério. Se não acontecer isso, eu saio da igreja. Isso principalmente para jovens e principalmente para adolescentes que estão na fase de descobrir algumas coisas novas, assim, até a questão de sair sozinho e visitar amigos, e ir em festa, em aniversário de 15 anos. Então a gente deve tomar cuidado, porque a nossa confiança em Deus não deve ter um limite. Ela deve ser, eu digo assim, uma palavra, que eu sempre penso nela, que é insana. A nossa confiança em Deus deve ser insana, a ponto de você fazer qualquer coisa porque você confia na palavra de Deus. Porque a gente às vezes vê testemunho de pessoas, mas às vezes quando você está passando uma provação ou alguma situação de confiança em Deus e você não confia, como é que você vai contar para alguém que você venceu isso, que aconteceu essa coisa na tua vida? Não tem, só conta quem venceu. Quem perde não conta a história, quem perde não grava live, quem perde não é famoso, quem perde e desiste não é vitorioso. Então, na verdade, você tem que persistir na confiança em Deus, porque Ele sim sabe de todas as coisas, Ele sim consegue nos surpreender em todos os momentos. E por isso, tipo assim, a gente não deve estabelecer um limite para a nossa confiança. Demorou? Continua confiando. Às vezes não aconteceu agora, continua confiando. Porque só vence aquele que persiste. O reino dos céus é conquistado pela força. Temos confiado em Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento? Que eu digo isso, às vezes a gente só confia em Deus quando está na igreja, ou quando está perto de alguém da igreja, seja ele liderança, amigo ou pastor. Quando a gente está conversando por perto, aí sim eu confio em Deus. Eu sou crente, eu mudo até meu jeito de falar, mas isso não adianta de nada. É como se você fosse em algum lugar importante. E nesse meio termo você desviasse, porque tipo assim, eu vou no mercado comprar fralda. E nesse meio tempo um amigo teu perguntasse: você vai comprar fralda? Daí você falar assim: não, eu não vou comprar fralda, porque você ficou com vergonha. Assim, às vezes, é a gente perto dos amigos da igreja. Ou quando a gente está perto das pessoas do mundo. Você vai na igreja? Não, só vou de vez em quando, visito lá. Mas daí quando está você e algum familiar teu, você e a tua família, você e alguma pessoa de confiança tua, vai comprar fralda? Está indo comprar fralda? Não, estou indo comprar fralda. Você vai, e é verdadeiro, e assim deve ser a nossa vida. Tanto sozinho, quanto perto dos outros. Tanto os ímpios, quanto os próprios cristãos, os nossos amigos. A gente deve ter a confiança plena no que Deus tem de fazer, no que Ele já fez e no que Ele ainda vai fazer. Amém? Então, deve ser de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, coração e espírito. Deve ser uma confiança verdadeira, uma confiança, como eu digo, insana. Eu já vou dar um outro exemplo aqui. A nossa confiança em Deus
deve ser... Eu coloquei uma situação aqui de morte, né? Mas é que é como se fosse uma pessoa que fala, ó, se você ficar aí agora, eu vou te matar e eu não vou ter dó. Então eu vou contar até 3. 1, 2, e se fosse eu ia correr como louco. E a pessoa ia, digamos que a pessoa fosse caçar. Você ia orar para Deus, Deus não me deixa me pegar, você ia pular, cara, você ia ser mais ágil que um gato. Porque você quer salvar a tua vida. De uma forma insana, às vezes. Tipo, de uma forma que você não olha as coisas, você quer escapar, você quer sair. De toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Assim deve ser a nossa confiança em Deus. Assim deve ser o nosso limite de confiança em Deus. Sem limites. Uma confiança inabalável. Como é que você acredita que você é você? Ah, porque sim. Eu acredito que eu sou eu, porque sim. Porque eu sempre fui eu desde quando eu nasci. Então assim deve ser a nossa confiança em Deus, com essa convicção. Você confia em Deus? Confio. Por que você confia? Eu confio porque eu confio. Só que aí tem outros poréns. Deus é fiel. Ele nunca desampara. Ele sempre faz todas as coisas da melhor forma possível, mesmo que a gente não compreenda. Então, como eu disse, a nossa confiança em Deus deve ser sem limites, né? Assim deve ser a nossa confiança em Deus. Então, as nossas orações de todos os dias, às vezes, é pedindo alguma coisa para Deus, agradecendo, fazendo várias áreas das nossas orações, né, em Deus. E, às vezes, como eu falei, às vezes não acontece, a confiança continua firme ainda. Se às vezes não acontece, tua confiança continua em pé. Por isso que eu digo, hoje a gente deve treinar, e nesse tempo, a confiança em Deus sem limites. E se você for analisar nas nossas orações, às vezes tipo, a gente fala algumas coisas para Deus, pede algumas coisas que ao nosso pensamento é impossível. Como, digamos assim, às vezes você está sem trabalho e você quer um carro. Às vezes você está sem trabalho e você quer uma casa. Às vezes você não tem nem namorada, né? Igual para alguns adolescentes e alguns jovens. Não tem nem namorada, mas já pede pelo casamento. O nome disso é confiança em Deus. E até onde vai a tua confiança em Deus? Será que às vezes tem pessoas que começam a namorar, saem da igreja, e a partir desse momento, daí as pessoas se separam do namorado, né? E não voltam para a igreja. Porque Deus não atendeu o seu pedido, porque essa pessoa não era certa. Não, a nossa confiança em Deus deve ser sem limites. Porque Deus não falha, eu falho. Deus não falha, você falha. Então, por isso que a gente deve ter confiança em Deus, porque é muito legal quando a gente vê testemunhos de pessoas vitoriosas. Isso eu acho que não tem explicação. Uma pessoa que conta uma vitória. Mas, normalmente, o processo que ela teve que passar de confiança nesse final que ela está realizando, ou que ela está realizada, teve um processo de confiança, e como a gente está no meio cristão e adora a Deus, ama Ele acima de tudo, amém? Em Deus, um processo em Deus, de confiança em Deus. Então, como eu já disse no começo, um fracassado não conta história. Um fracassado não consegue, uma pessoa que não termina o curso que começou, ela não serve de exemplo até para ninguém. Então, por isso que a nossa confiança deve ser plena em Deus. Deixa eu ler aqui. Só o Senhor consegue nos sustentar em tudo que a gente faz, desde as falhas como nas nossas qualidades. Nesse tempo é tempo de Páscoa, né? Hoje é dia de Páscoa, então a nossa confiança em Deus, será que está ao mesmo ponto da dele em nós? Jesus hoje se comemora a ressurreição de Cristo, o dia que Ele levou os nossos pecados sem eu pedir, as nossas tristezas sem nós pedir, todo o nosso mal sem a gente pedir, dando uma oportunidade de viver com o Espírito Santo dentro da gente, que isso eu não vejo coisa melhor que isso, um presente maior que esse, sem ao menos você pedir. Ele confiou em você antes de você nascer. Será que o nosso nível de confiança em Deus é o mesmo nível? Por isso que eu falo para a gente ter uma confiança em Deus de um nível sem limites. Eu creio que esse tempo é um tempo que você não tem contato com o pastor.
frente a frente, você não vai na igreja, você não vê a liderança, você não vê a galera se movimentando, mas agora está aí. Onde é que está a tua confiança em Deus? Ah, mas o pessoal da igreja não me manda mensagem. Mas precisa disso. A gente está na igreja, a gente vem ao templo para cultuar a um Deus, a uma pessoa, que ela está presente em espírito e em verdade. E ela pode estar aí na tua casa. Não precisa muitas pessoas estarem juntas, uma ou mais, clamando o nome dele, ali ele está. Então, a gente não pode diminuir a nossa confiança em Deus através das nossas desculpas, por não conseguir, às vezes, uma coisa que a gente quer ou precisa. E eu tenho algumas perguntinhas para deixar aí, para quem quiser responder, né? Que eu tenho tido paciência no Senhor? Porque se você tem a paciência no Senhor, isso te dá mais confiança nele. Você confia mais. Quanto mais tempo de paciência Quando uma pessoa que você ama vacila com você, às vezes você tem muita paciência para perdoar, para deixar que isso passe e vocês voltarem a se falar ou voltar a agir da mesma maneira. Eu creio que com Deus é assim com a gente. Deus, ele tem paciência com a gente. Mas a gente tem paciência nas decisões do Senhor? Eu creio que é como um pai que é aquele que fala: pai, posso namorar? E Deus ele fala: não, espera um pouquinho, vamos estudar um pouco, vamos crescer mais um pouco. E você está disposto a escutar uma frase dessa da boca do teu pai eterno? Às vezes por isso que eu falo, é para a gente ter paciência no Senhor. Então, você tem tido paciência no Senhor? E gerado mais confiança nele? Segunda, minha confiança em Deus é pelos meus interesses? Eu confio em Deus porque eu quero comprar meu carro novo? Eu confio em Deus porque eu quero arranjar uma namorada? Eu confio em Deus porque eu quero arrumar um emprego? Será que a nossa confiança em Deus apenas está baseada em interesses? Eu creio que isso leva a gente a uma imaturidade espiritual e como um ser humano, porque se você faz isso com Deus, que é uma pessoa poderosa, eterna e, digamos assim, de grande relevância e importância para nós, imagine o que você não vai fazer com as outras pessoas. Isso pode estar definindo um pouquinho do teu caráter. Se você se relaciona com as pessoas por interesse. Então, faça essa pergunta para si mesmo, se você puder responder ela para você mesmo, e tome uma atitude dependendo da tua resposta para isso. Minha confiança em Deus tem sido por interesses? E 3, quais são as minhas decisões pela manhã? Eu me refiro aqui a até um texto bíblico que fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quais são as minhas decisões pela manhã? As misericórdias se renovam. Então eu tenho uma oportunidade para amar a Deus mais, a perdoar 70 vezes 7, a buscar Ele mais, a confiar mais nele, a amar mais minha família, meus próximos. Pela manhã se renovam as decisões de tudo. E com as nossas decisões, como a questão mesmo diz, também temos decisões de ficar dormindo o dia inteiro. Pela manhã já decide ficar dormindo o dia inteiro, perder o resto do dia. Pela manhã você decide a não fazer nada. Pela manhã você pode decidir a não obedecer ordens, do próprio pai, mãe, família, esposa, marido. Você pode decidir também coisas más, uma vingança. Você pode decidir muita coisa pela manhã. Por isso essa pergunta: quais são as minhas decisões pela manhã? As manhãs as misericórdias são renovadas. Então que você pense um pouquinho nessas perguntas, responda para você e tome uma decisão em cima disso. Até onde está a tua confiança em Deus? É por interesse? Você tem tido paciência no que Deus tem falado? Você tem escutado o que Deus tem falado para você? E eu digo isso para os adolescentes também, que a gente às vezes vive num modo mais impulsivo. Para você tomar cuidado pelas decisões que você vai tomar. Às vezes essas decisões podem levar você a não confiar mais em Deus. E Ele é o único que não desampara. Ele é o único que não te aborrece e te entristece. Então que essa IBD a gente consiga moldar melhor a nossa confiança em Deus. Como diz aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus.
Se não fizer, Ele é Deus. É bonito cantar, é bonito ouvir, mas é mais bonito viver isso aí. Que isso seja na juventude nossa como jovens batistas, como adolescentes batistas, que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, e você continua fiel, você continua crendo, você continua fazendo por Ele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Amém, pessoal? Se cuidem, um grande abraço para vocês e não percam as próximas EBDs. Tchau!